Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Daniel Augusto, canal Sem Minhas Verdades, e hoje a gente vai falar sobre linguística. Aí você vai me perguntar, o que é linguística, Daniel? Que bicho é esse? É justamente o estudo das línguas, dos idiomas e dos alfabetos do mundo. Você sabia que o mundo tem 15 alfabetos? Olha só! Há pouco tempo eu nem imaginava que o mundo tivesse tantos alfabetos assim. Nós temos 15 alfabetos grandiosos, ok? E hoje a gente vai, nesse vídeo, fazer um tema explicando um grupo de alfabetos para vocês, tá? Eu fiz uma divisão de 5 grupos para explicar esses 15 alfabetos, tá ok? Então, esse vídeo vai explicar o primeiro grupo, o grupo maior, que tem 5 alfabetos. Então, vamos lá. Gente, o primeiro alfabeto que eu vou falar desse grupo é o alfabeto hebraico, tá? Que é o sistema de escrita hebraico, evidentemente. Também conhecido como Aleph Beit. É o abjad utilizado para escrita em hebraico, que é uma língua semítica, tá? Que vem lá de Sem, né? Lá dos hebreus, falada em Israel. Foi criado por volta do século 3 a.C. Característica importante desse alfabeto é que os textos são escritos no sentido contrário, ou seja, da direita para a esquerda. Olha só. Então, as palavras, não só o texto, como as palavras têm que ser escritas ao contrário. Então, olha que interessante, tá? Então, é dessa forma que se escreve em hebraico. O alfabeto hebraico só utiliza consoantes, sendo que as vogais podem ser representadas por sinais diacríticos chamados nekudot ou nikukud no singular, sinais massoréticos ou consoantes vocálicas. Olha só. Então, para quem não sabe o que é sinal diacrítico ou letra diacrítica, gente, imagina no nosso alfabeto, né, que a gente usa aqui no Brasil, ele tem várias letras diacríticas. Uma delas é o H, depois do L, depois do C e depois do N, tá? Ou seja, a letra diacrítica, ela altera a fonética da letra anterior. Então, em vez de eu falar mala, quando tem um H depois do L, fica malha. Então, é uma malha e não uma mala, tá? Então, o H, ele muda o som do L, tá? Vamos por a letra, a palavra cachorro, por exemplo. Então, seria sem o... Ela só tem esse som de cachorro por causa que é CH. Se não tivesse o H, seria cacorro. E também com a palavra manhã. Ela é só manhã porque é NH. Se não tivesse o H, seria manã. Manã. Tá entendendo? Então, letra diacrítica é uma letra que ela simplesmente fica na palavra para alterar o som da letra anterior. Tá ok? Pelo menos no nosso alfabeto aqui brasileiro. Tá bom? Então vamos lá. Eu fiz para todos os alfabetos 5 palavras e frase, tá? Ou seja, 4 palavras iguais para todos os alfabetos e uma frase também igual, para a gente saber como é escrito em cada um desses alfabetos, tá? Então, no hebraico, eu usei a primeira palavra,
que é justamente o nome do país que usa esse alfabeto hebraico. Qual é? Israel, gente. Tá? Basicamente, Israel é o único país que usa o alfabeto hebraico. Tá? Então, Israel se escreve dessa forma aí. A outra palavra que eu coloquei foi homem. Depois eu escrevi árvore. Tá? E a quarta palavra é cachorro. Esse animal doméstico que a gente gosta muito. Ok? Então, é dessa forma que são escritas essas 4 palavras. E o último ponto é uma frase que eu fiz para vocês entenderem como que é a construção das frases em cada um desses alfabetos que eu vou explicar para vocês. Tá? Então, essa frase é: o homem é um animal político. Tá? Como eu sou cientista político, eu achei interessante essa frase aí, que é curta e bem significativa. E também palavras bem fáceis de se encontrar em qualquer idioma. Ok? Se você observar, você vai ver que essa frase ela é escrita da direita para a esquerda. Tá? Sendo que o ponto final da frase está justamente à esquerda e não à direita, como seria na língua portuguesa ou no alfabeto nosso, o alfabeto latino, ok? Então vamos lá. O próximo alfabeto, gente, é o alfabeto grego. Surgiu em meados do século 8 a.C., séculos após a queda da civilização micênica, ou seja, surgiu após a Idade das Trevas grega, que compreende o período entre a queda de Micenas, cerca de 1200 anos antes de Cristo, e a ascensão da Grécia Antiga, que começa com o surgimento dos épicos de Homero, cerca de 800 anos antes de Cristo, tá? E a instituição dos Jogos Olímpicos Antigos em 776 anos antes de Cristo, ok? Sua mudança mais notável, como uma adaptação do alfabeto fenício, é a introdução das vogais, sem as quais o grego seria ilegível. Olha só. As primeiras vogais foram quais? Alfa, épsilon, iota, ômicron e upsilon. Tá ok? Então, só depois que esse alfabeto começou a usar as letras vocálicas, né? As vogais. Porque senão não conseguia se falar. Ok? Da mesma forma que eu fiz com o alfabeto hebraico, vou fazer aqui também com o alfabeto grego. Então, a primeira palavra é justamente o país que fala grego, tá? Que é basicamente a Grécia. Depois tem o Chipre também, mas a Grécia é o principal, tá? Grécia tem essa escrita aí, né? O alfabeto grego, que na pronúncia é mais ou menos Ilíada, tá? A segunda palavra é homem, que em grego se escreve dessa forma, que a pronúncia é mais ou menos Andras, tá? E árvore é dentro e o animal é esquilos. Olha só que interessante. E, evidentemente, o homem é um animal político, se escreve dessa forma em grego, ok? Então vamos para o próximo alfabeto, o alfabeto georgiano. O alfabeto georgiano foi criado pelo rei georgiano Farnabazo I, do reino da Ibéria, em 284 anos antes de Cristo. Olha só, é bem antigo. O alfabeto georgiano é o único alfabeto usado para escrever
a língua georgiana e outras línguas do Cáucaso, que é ali perto da Geórgia. E possui atualmente 33 letras, então ele é bem grande, esse alfabeto. O alfabeto georgiano não distingue entre letras maiúsculas e minúsculas, gente. É tudo igual. Contudo, versões modernas de maiúsculas, né, das letras, análogas às letras da imprensa, foram inventadas e são usadas em certas ocasiões, tais como em títulos de jornais. Essas letras maiúsculas, ao contrário do convencional, alinham-se todas ao mesmo nível e têm a mesma altura. Então, eles padronizaram para não ficar nenhuma mais abaixo da outra e sempre do mesmo tamanho e na mesma altura, né? Na mesma alinhamento, ok? Então, em georgiano, essas palavras que eu estou fazendo essa comparação, o país é Geórgia, tá? Então, Geórgia é dessa forma que é escrita nesse alfabeto, ok? Homem, também dessa forma. Árvore, cachorro e o homem é um animal político. Então, tudo é dessa forma aí que vocês estão vendo, tá bom? Então, é um alfabeto muito interessante, muito antigo, que é usado na Geórgia e alguns países do Cáucaso, tá? Só que é tipo assim, lá na Geórgia é 100% usado esse alfabeto. O outro alfabeto é o armênio. O alfabeto armênio foi idealizado no ano 405, tá? Por Mesrobes Mastósio, tá? O primeiro texto a ser escrito nesse alfabeto foi a Bíblia, gente, tá? Transcrição essa feita pelo próprio Mesrobes Mastósio, tá? Ou seja, imagina escrever a Bíblia, que tem vários livros, um negócio altamente complexo, profundo, você escrever um alfabeto totalmente diferente do alfabeto latino, que é o nosso alfabeto, tá bom? É muito trabalhoso, hein? No mínimo. Esse alfabeto possui no total 38 caracteres distintos entre consoantes e vogais. E como nesse alfabeto, cada caráter possui uma única forma de leitura. Esse é usado como um grande instrumento de precisão fonética. Então, cada letra tem apenas um som. Só que é o seguinte, tem um porém aí. O armênio possui dois tipos diferentes de dialetos, ocidental e oriental. Olha só, o paizinho é pequeno. Ele está localizado lá perto da Geórgia, tá? Que estão próximos à Grécia e à Turquia, tá? Grécia e a Turquia, um pouquinho acima fica a Armênia e um pouco acima da Armênia ali, mais próximo da Grécia, fica a Geórgia. Então, é tudo ali pertinho. Então, como eu falei, o armênio possui dois tipos diferentes de dialetos, ocidental e oriental, tanto uma como a outra utilizam o mesmo alfabeto. Entretanto, alguns caracteres possuem nomes e pronúncias diferentes. Por exemplo, a segunda letra do alfabeto do armênio oriental é bem e tem o som de B. Enquanto que no armênio ocidental a segunda letra é pen, tem o som de P, ok? Então, da mesma forma que eu fiz com os outros alfabetos, o armênio, as 4 palavras que eu vou mostrar como são escritas nesse alfabeto armênio, primeiro é o nome do país, característico que usa essa língua, Armênia, tá? É o único país que usa isso, usa esse alfabeto, tá? E homem, árvore e cachorro, né? Como que é escrito nessa língua, tá? Você vê que é uma língua que tem as letras, né? Elas parecem um U ou um N ou um M. Tem sempre esse tipo de característica,
da escrita, tá? Ou parece um U, ou parece um N, ou um M, tá bom? E a palavra, né, a frase, né, melhor dizendo, o homem é um animal político, se escreve dessa forma nessa língua, sendo que o ponto não é ponto nesse alfabeto, são 2 pontos, diferente das demais, dos demais alfabetos, tá bom? O último alfabeto desse grupo, que é formado de 5 alfabetos, tá? Que são alfabetos mais ou menos exclusivistas, né? Antigos pra caramba e exclusivistas, né? Basicamente só tem um país que usa esses alfabetos, né? Como o hebraico só é Israel, né? O grego é só a Grécia, tá? Tem um lá, Chipre e tal, isso, aquilo, mas assim, de forma bem, assim, mais adequada, é só a Grécia. Georgiano é a Geórgia, que é um país ali da Europa Oriental. Armênia, que usa o alfabeto armênio. E o alfabeto amárico é usado por quem? Pela Etiópia. O último alfabeto, então, minha gente, é o amárico, que é lá da Etiópia, um país da África Setentrional. Ou melhor, ela é da África Central, porque tem 2 grandes países acima dela, o Sudão e o Egito, tá? É um alfabeto bem antigo, exclusivo da Etiópia. Esse alfabeto amárico também é conhecido como uma língua etíope. É um idioma oficial da Etiópia, como eu já falei, com cerca de 21 milhões de falantes. Amárico é a segunda língua semítica mais falada no mundo, depois do árabe. Não se deve confundir amárico, portanto, com aramaico, língua falada em várias partes, né, do Oriente Médio, tá? Embora as duas sejam línguas semíticas, ok? Que é semítica, que vem de Sem, tá? Que é justamente descendente de Noé, né, e consequentemente Abraão, ok? Então, árabe é a língua semítica mais falada no mundo, depois vem amárico, que é essa língua etíope, tá? Hebraico também é uma língua semítica, tá? Só para vocês entenderem, ok? Então, é isso, gente, para vocês entenderem. Para finalizar, o amárico também, eu vou colocar as 4 palavras e mais aquela frase, como já de costume, tá? Então, o país é a Etiópia, se escreve dessa forma. Depois a palavra homem é escrita dessa forma, árvore, cachorro, e a frase é essa frase da ciência política que eu gosto muito. O homem é um animal político, tá? Então se escreve dessa forma nesse alfabeto amárico. Se você olhar bem, parece um monte de desenho de pessoas, né? Parece um desenho de criança, né? Que faz homenzinhos, com cabecinha para cá, para lá, com perninha. Então é bem assim. Ele é bem primitivo, esse alfabeto amárico, lá da Etiópia, da África, ok? Então é isso, minha gente. Eu acho que vocês ficaram surpresos. É muito interessante essa questão dos alfabetos. É o primeiro grupo que eu vou tratar, que tem 5 alfabetos, tá? Eu vou falar 4 vídeos, os outros 4 grupos, tá? O segundo tem 4 alfabetos, o terceiro tem 3 alfabetos, o quarto tem 2 alfabetos e o último e quinto tem apenas um alfabeto, que é justamente o que nós usamos aqui no Brasil e boa parte do mundo ocidental.
tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima.